Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja com você. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou Wilson dos Santos, evangelista, e trago para você um assunto muito importante que tem a ver com a nossa vida espiritual, a nossa maneira de entendermos os planos de Deus para a nossa vida. E eu vou orar e logo em seguida eu vou falar sobre esse plano que Deus tem para nós, do equipamento que Ele quer nos revestir. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por mais um estudo da Tua Santa Palavra, que nós possamos estar preparados para receber essas joias que é a Tua Palavra para a nossa edificação espiritual. Que possamos ficar atento às mensagens bíblicas para os dias de hoje, para o nosso preparo, para que nós possamos um dia passar a eternidade na Tua presença. Então, e aproveito para agradecê-lo em nome de Jesus por nos dar essa oportunidade. Amém. Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O título é A Armadura de Deus. É claro, nós precisamos de todas essas armaduras para vencermos as ciladas do diabo. Nós precisamos de poder. E a fonte desse poder é quem? É Cristo. Que é vencer o conflito. Jesus venceu o conflito em nosso favor. Morreu, mas ressuscitou. E enviou o Espírito Santo também para equipar e fortalecer a igreja. Amém. A igreja, ela tem todos os equipamentos enviados por Deus para a vitória final. Ninguém precisa dizer assim, olha, eu estou lutando com a minha própria força. Não. Nós estamos lutando porque Deus é a fonte de poder. Ele nos dá força para vencermos as batalhas contra o inimigo. Veja bem, o Pai proveu a armadura. E o que o crente precisa fazer? Precisa tomar posse dessa armadura. Essa armadura é que protege o cristão nessa batalha. Nós estamos numa batalha, numa guerra contra o inimigo, né? E nessa metáfora que o apóstolo Paulo fala aí, em Efésios capítulo 6, mostra que a vitória nas batalhas gregas e romanas dependia do treinamento militar. O soldado tinha que estar preparado para enfrentar essas guerras, né? Treinamento militar era essencial. E outra coisa também é a estratégia de combate, né? E cooperação entre os soldados e o uso da armadura. Se a pessoa negligenciava tudo isso que era necessário para o combatente, ele não poderia fazer parte do exército, porque ele seria ali um obstáculo ali, porque, veja bem, ele seria um soldado sem compromisso ali na batalha, sem obedecer às ordens dos seus superiores, né? Generais, comandantes ali, ele, desobediente às normas do exército, ele seria vencido no campo de batalha. Está entendendo? Então, é preciso colocar isso tudo em prática. As ordens dadas, o preparo nas lutas, tem que estar bem preparados, tanto fisicamente como mentalmente preparados para
encarar o inimigo mesmo de frente. O combate era feito de corpo a corpo. Então eles tinham que ter armadura mesmo. Então Paulo está usando a linguagem do seu tempo. É claro que naquele tempo as lutas eram travadas corpo a corpo. E ali tinha aquele que tivesse melhor estratégia e melhor preparo para o combate vencia a guerra. Ele vencia a batalha. Era o campeão ali. Então era dessa forma. O soldado tinha que estar preparado. É a metáfora que Paulo está usando para a vida cristã. É uma linguagem militar da época, né? Em que ele vivia, que Paulo vivia. Os cristãos pertencem ao exército de Cristo. Veja bem, nós pertencemos ao exército de Cristo, na luta com o exército do mal. Né? Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se fosse um inimigo comum, visível, o soldado tinha mais capacidade para vencê-lo através do preparo físico e estratégia militar. Poderia vencê-lo. Mas se trata aqui de um inimigo invisível. Satanás e seus anjos são os príncipes das trevas, são inimigos invisíveis. E para vencê-los é preciso de armadura espiritual. Aqui não adianta você sair com a metralhadora na mão, hoje, se fosse hoje, suponhamos que se Paulo usasse a linguagem de hoje, ele ia falar sobre armas que nós conhecemos hoje, né? Você sair com a metralhadora na mão, com canhões antiaéreos, né? Com mísseis teleguiados, essas coisas assim, para combater o inimigo espiritual, invisível, que você não vê. Então isso não teria sentido nenhum. Mas aqui é uma metáfora, uma maneira de explicar coisas que é para a pessoa entender, as coisas espirituais, né? Usando coisas materiais para explicar o espiritual, para que eu e você possamos entender o conflito travado nesse planeta. Né? Desde quando Satanás foi jogado para cá, que os cristãos estão em guerra espiritual. Ninguém que sai armado para matar ninguém, para tentar resolver as coisas na violência, vou sair matando, vou destruindo, não. Aqui é uma guerra de espiritual, você precisa das armaduras para você vencer o mal. Como diz aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os príncipes das regiões celestiais, da maldade, né? O espírito da maldade. Nessa batalha, veja bem, você vai entender o que eu vou dizer para você. Nessa batalha, os cristãos estarem unidos. Um cristão isolado do batalhão é aquele cristão que é negligente ao preparo, aquele cristão que não aceita a ordem, né? Ele não concorda com os ensinamentos bíblicos da Bíblia, ele questiona os ensinamentos da Bíblia. Esse cristão ele praticamente tá em apostasia, você entendeu? Ele vai ser derrotado, sim, no campo de batalha, e até já está derrotado mesmo, porque ele precisa de poder. Para ele conseguir esse poder, ele precisa concordar com a palavra de Deus, porque nessa concordância ele vai conseguir receber do Espírito Santo sabedoria para discernir o mal e as armaduras apropriadas para ele poder atacar o inimigo mesmo, né? Atacar o inimigo. Então é dessa forma, hein? Então é preciso cumprir o que a palavra de Deus diz, né? Veja bem,
Quando uma pessoa é convocada para o exército, ele passa por uma série de preparo. Ali ele vai ter que se ambientar em ambientes que antes ele não conhecia, né? Ele vai ter que enfrentar obstáculos ali naquele ambiente e aprender a usar os equipamentos que esse soldado tem nas mãos, saber atirar bem. Hoje, fosse hoje, seria, né, uma metralhadora, ele teria que saber usar essa arma e saber se defender também. Então ele tinha que saber se defender. E no passado, o combate era corpo a corpo. Então eles precisariam de todos os equipamentos da armadura, entendeu? Para ele se proteger dos ataques ali, do inimigo ali, que era constante ali, né? O inimigo, quando partia para cima, partia para matar mesmo, para vencer a batalha mesmo. O inimigo não estava ali para perdoar ninguém, estava para lutar mesmo. Então, o soldado tinha que ser destemido, ele tinha que ser corajoso, ele tinha que partir para a luta mesmo, ele não podia fazer corpo mole. Então, é aí que entra o poder de Deus. Deus dá o poder para ele ser motivado, para ele, é para esquentar mesmo. Ele esquenta ali e vai partir para cima mesmo do inimigo. Então, o soldado mole, fraco, ele vai desertar no campo de batalha. Quando ele vê o calor da guerra, ele começa a ficar, tremer a base. Ele fica com medo e cai fora mesmo, ele corre, ele não vai aguentar se segurar. Se conseguir escapar bem, senão ele vai morrer mesmo no campo de batalha. Então, Paulo reuniu elementos sobre a batalha cósmica, ao preparo que precisamos ter. Ninguém é convocado por Deus para lutar sozinho. Veja bem, nós não somos convocados para lutar sozinho, sem ajuda nenhuma. É claro que não. Mas tem que haver disposição da nossa parte de fazer parte do exército e receber as orientações necessárias para que possamos sair bem na batalha, né? E Deus disponibiliza os equipamentos. Ele ensina por meio do Espírito Santo como usar cada peça da armadura, veja bem, e ainda envia anjos para proteger-nos neste grande conflito, veja bem. Então ele envia anjos. Uma certa ocasião, você ter ideia aí, que eu estou falando para você, isso vai até nos fortalecer mais a nossa compreensão. No livro de 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17, diz que, lá fala assim: e o moço do homem de Deus, presta bem atenção para você entender, se levantou muito cedo e saiu. Quando ele saiu de onde ele estava hospedado ali, saiu bem cedo ali, que o homem de Deus fala que ele era um aluno do profeta Eliseu, entendeu? Então ele era jovem, então ele fazia parte dos alunos que aprendiam com Eliseu sobre as coisas de Deus. Ele era um aluno ali. Então quando ele saiu ali, ele saiu até meio sonolento mesmo ali, pela manhã, bem cedo, e eis um exército tinha cercado a cidade. Veja, um exército, quando ele olhou aquele exército, a cidade estava toda cercada, né? E ali com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, ele ficou amedrontado ali, né? Novo, rapazinho novo, né? Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas. O profeta disse para o jovem: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço olhou, não viu ninguém, só viu aqueles exércitos lá, mas eu não estou vendo ninguém, olha para lá, não veio para cá, não veio ninguém. E o profeta disse lá que mais estão que estão conosco do que com eles.
E aí era uma grande multidão lá dos inimigos, né? O profeta Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do jovem, para que ele possa ver, para que ele veja que nós não estamos sozinhos. E o Senhor abriu os olhos do jovem e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos. Quando ele olhou assim, os olhos estavam abertos agora para ele ver, né? O espiritual, porque estava vendo coisas materiais, né? Mas quando ele passou a ver o espiritual, ele viu lá o monte cheio de cavalos e carros de fogo no monte, e em redor de Eliseu, ele estava cheio de anjos, assim, tinha mais anjos do que o exército, lá lotado de anjos ali. Então aqui diz assim, ó, por meio do poder de Deus, o exército do rei da Síria foi derrotado. A cidade ia ser tomada mesmo. Então o que acontece? Naquele dia, o poder de Deus atuou e o exército do rei da Síria foi derrotado. Viu? Foi derrotado. Veja, muitas vezes, escuta o que eu estou te falando, muitas vezes não vemos solução para os nossos problemas, porque os nossos olhos estão tampados, assim, ó. Você não pode ver aqui, ó. Você olha assim, você não vê nada. Você entendeu? Às vezes você olha para trás dos dedos, o dedo aberto, mas se você colocar, tem aquela brincadeira que a pessoa põe um pano, você sai assim, ó, caçando, tropeça aqui, tropeça ali, né? Não vê nada. Ele não vê nada, porque os olhos tá vendado ali, está tampado, não vê nada. Então a pessoa, quando vê que o problema está só se avolumando e ele está com os olhos tampados, ele não busca Deus nem nada, não faz oração para Deus abrir os olhos, né, para que ele possa ver, ele vai continuar vendo o impossível. Isso não vai acontecer nunca, eu não vou conseguir vencer os meus problemas, porque para mim é muito grande, não vai dar mesmo. Mas quando alguém que tem mais fé do que ele, a pessoa que tem mais fé, fala assim, vou orar, você me acompanha na oração, vou orar. E Deus vai abrir os seus olhos. Deus abre os olhos daquela pessoa e ele vai ver que ele não está sozinho nessa batalha, não está sozinho. Então Deus vai tomar a frente. O que aconteceu lá com o rei da Síria, ele foi derrotado lá. Por quê? Porque havia mais anjos do que o exército da Síria. Porque quando o jovem olhou e viu, nossa, eu não sei o que o jovem falou lá, aqui não disse o que ele falou, mas eu creio que ele deve ter fortalecido a fé dele, né? Aumentou a fé. E assim acontece conosco, nossos olhos precisam ser abertos para vermos que Deus é a fonte do poder. O poder vem dele e nós vamos vencer sim. E assim o jovem aluno do profeta, creio eu, ele entendeu a lição. Tem que olhar para Deus. Ele não pode desanimar quando você vê o obstáculo, você correr, desanimar, ficar frustrado, dizer que a vida acabou para você. Não, você tem que lutar para vencer. Pede a Deus para abrir os olhos. Ele vai abrir os olhos e você vai enxergar que mais tem a seu favor do que contra você. Os que estão contra você são menos do que os que estão a favor. Os que estão a favor de você é muito maior. E você vai vencer na batalha espiritual, né? Efésios 6, 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Veja bem, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. É preciso estar firme, é preciso de firmeza. Uma vez que você tomar as armaduras de Deus, você tem que manter firmeza, estar firme. É um soldado de Cristo, você já é um soldado, você já foi convocado para ser um soldado. Você agora vai ter que se preparar cada vez mais e ser perseverante mesmo na batalha contra o mal. Você tem que estar firme, a firmeza mesmo. Então, aquele que fica
cambaleando como bêbado, cai aqui, cai ali, isso aí vai chegar no momento que ele não vai conseguir levantar, não. Então precisa estar firme mesmo. O combate é duro mesmo, Satanás ele não cede terreno, você tem que estar firme para vencê-lo mesmo. E aqui fala também, os lombos cingidos com a verdade. Então você precisa ter os lombos cingidos pela verdade. O que é a verdade? Eu te faço a pergunta, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Lá diz assim, lá em João 17, e lá em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Veja bem. E a vida. Quem é a vida? Jesus também. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não ser por ele. Então Jesus é o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra de Deus apresenta Jesus como a solução para o meu e o teu problema. Qual é o nosso problema maior? O nosso problema maior é o pecado mesmo, que nos separa de Deus. Mas por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. E ele nos transforma em novas criaturas. Amém? Você não diz amém onde você está? Diga assim. Você às vezes não quer falar alto, né? Mas você pode falar baixinho. Amém. Aleluia, glória a Deus. Porque eu acredito nisso. Eu sei que Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus, né? E ele quer hoje que você dê um passo para ele. Aceita a armadura que ele está te oferecendo nesse momento, né? A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aponta para Jesus, que é a solução para o problema do pecado. Então, é por meio da palavra de Deus que ele nos santifica. E é ela que apresenta Cristo como um único meio de salvação. Você não tem outro meio, você não tem onde você ir. Você precisa ir para Jesus mesmo, não tem outra saída. Então, e você indo para Jesus, você vai receber os equipamentos para a sua vida cristã, para você vencer essa batalha, né, contra o inimigo. Então, o que acontece? O soldado do passado, ele tinha vestimenta por trás da armadura. Além da armadura, ele tinha uma vestimenta ele era cingido, era coberto com a vestimenta. Ele era coberto. Quando fala cingir, aqui fala cobrir. É cobrimento. Ele está tudo coberto com uma vestimenta adequada. Depois era colocado por cima dessa vestimenta as armaduras. A armadura não era colocada por cima da pele nua, não. Tinha uma vestimenta por baixo, né? Se fosse feito assim, certamente a pessoa, isso iria incomodá-lo muito. E até tirar a liberdade de lutar também. Então, essa vestimenta por baixo mantinha a armadura ali, para que não atingisse muito a pele ali do soldado, né? E ele poderia suportá-la. Então, ele era coberto com essa vestimenta. E depois era vestido com a couraça da justiça. Veja bem, né? A couraça da justiça. O que é a couraça? Então nós vemos que era comum no passado os guerreiros usar as couraças para entrar no campo de batalha. Era forma de um peitoral que defendia. A couraça era um peitoral, cobria as costas e a frente assim, ó, para os golpes dessas regiões que poderiam atingir o coração. Então, quando o soldado deferia os golpes ali nessa região, a espada não atravessava aquilo ali, que a couraça não deixava a espada passar. E aqui fala, vestida a couraça da justiça. A couraça é uma peça importante da armadura, você não pode deixá-la de fora. E ela protege os órgãos internos, o coração, o fígado, o pulmão, né? Então, aonde ela pode ser atingida pela espada, né? Então, essa
esse equipamento protegia o soldado. E é claro que o apóstolo Paulo está usando metáforas, né? Metáforas, uma ilustração para explicar a necessidade da justiça de Cristo. Então você precisa estar vestido, não é de uma veste comum, não se trata aqui de uma veste comum de um soldado, não, lá que era colocado, mas a justiça de Cristo nos veste. Nós somos cobertos com a justiça de Cristo, que ela é colocada em nós. Nós não temos essa justiça, nós a recebemos, é a justiça imputada. E depois ela é comunicada a nós também, imputada e comunicada. É a justiça que nos prepara para o reino de Deus. Ela que nos prepara para a santificação. O preparo espiritual nós temos que ter no decorrer dessa batalha. Até o final, nós temos que estar vestido com a couraça da justiça. Está entendendo? A couraça é uma peça importante. Você não pode negligenciar essa couraça da justiça, né? Porque ninguém é justificado pelas suas próprias obras, mas justificado por aquilo que se realizou por ele. Deus lança a nossa justiça por terra e faz aquilo que nós não podemos fazer. Lança a nossa justiça no pó para que nós possamos adquirir uma justiça melhor. É o que Cristo realizou por nós. A vida perfeita que ele tem, o caráter perfeito dele, é transmitida a nós, está entendendo? Isso se chama justiça comunicada. O perdão é dado a nós e dali para frente nós recebemos a justiça comunicada, que é uma transformação na nossa vida, na nossa maneira de viver. O nosso caráter ele é moldado à semelhança do caráter de Cristo. Então é isso que nós precisamos, é ter a mente de Cristo. É viver de acordo com como Jesus viveu, né? E o soldado tem que vencer como Jesus venceu. Jesus venceu no campo de batalha, ele foi ferido, mas ele não foi derrotado. Ele morreu, ressuscitou e hoje se encontra para nos ajudar e nos equipar com essas armaduras. Então a justiça de Cristo ela é necessário para a vitória do cristão. Por isso o apóstolo diz que os soldados que levam a bandeira de Cristo devem estar vestidos da couraça da justiça. Efésios 6, versículo 14. Tem que estar. Paulo falou sobre isso. Você é um soldado de Cristo, você foi convocado para ser um soldado de Cristo, então você vai ter que usar as armaduras. Todas elas, você não pode ver uma só não, tem que usar todas as armaduras. Efésios 6,14, lá em 2 Crônicas 26, 14, e 1 Samuel 17, 5 e 38, fala sobre o uso de couraças. Isso era comum naqueles tempos, usar couraça, né? O gigante Golias tinha uma couraça, ele era um grande guerreiro. O rei Uzias equipou o exército dele com couraças. Lá ele, com toda a armadura ali disponível naquela ocasião, tinha até funda, né, para jogar pedra também. E também o rei Saul, ele colocou a armadura em Davi, mas Davi não aguentou carregar aquela armadura que era pesada, e ele preferiu recusá-la. Falou assim, não, eu não conseguia nem andar, era muito novo, aquela armadura era de um guerreiro experiente no campo de batalha, ela pesava um pouco, né? Mas a armadura que Deus dá não pesa nada, não tem peso tanto assim, não é tão pesada assim, né? Não pesa tanto. Davi falou assim, não, eu não quero essa armadura porque eu não consigo nem andar com ela. Mas ele partiu para cima do gigante sem usar aquelas armaduras oferecidas pelo rei Saul. Mas você acha que ele não tinha armadura? Tinha. A armadura não pesava assim, porque foi Deus que deu a armadura ali. Ele partiu para cima do gigante pela fé mesmo, em Deus, usando ali os equipamentos que Deus entregou na mão dele, disponibilizou para ele, e ele em oração, em muita fé mesmo, ele venceu o gigante com aquela funda. Ele
jogou a pedra no gigante, matou o gigante, porque Deus direcionou a pedra na cabeça do gigante, porque senão ele não conseguia, porque o gigante tinha um capacete. Jamais o gigante seria derrotado por Davi. Se ele não tivesse essa confiança em Deus, não tivesse recebido o poder da vitória que Deus concede, ele seria derrotado pelo gigante tranquilo. A história seria outra. Israel seria escravo dos filisteus e Davi seria derrotado, né? Ali, seria morto pelo gigante. Mas o que aconteceu foi diferente. Aquele jovem ali conseguiu derrubar o gigante pelo poder de Deus. E o gigante veio ao chão, né? E foi derrotado mesmo, o exército dos filisteus, eles foram derrotados. Então é assim que o cristão precisa ser. Ele tem que ser destemido, mas ele tem que estar firmes em Cristo. Se não tiver, ele vai correr na hora do inimigo mesmo, vai correr na frente do inimigo. E é outra coisa, e calçado os pés na preparação do evangelho. Primeiro, a outra coisa interessante disso é tem que ter a couraça, né? Escudos, lanças, capacete, arcos e fundas. Funda é que usava no passado, né? Aqui no Efésio não fala em fundas, mas lá no caso lá do gigante Golias, Davi usou funda, né? E aqui diz que então eu falei, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então ele precisa estar com os pés calçados com o evangelho da paz, verso 15. Essa é a terceira parte da armadura, já entendeu? Os pés precisam de estar calçados com o evangelho da paz, porque a pessoa só tem paz se estiver em Cristo, está entendendo como é que é? E ele vai pregar o evangelho ele vai unir pessoas. É o que aconteceu no passado, o evangelho uniu gentios e judeus, né? Tanto grego, romano, lá, cretense, todas as pessoas daquela época lá foram unidas por meio do evangelho. O evangelho trouxe o que? Paz. Antes aqueles estavam separados, porque não havia paz entre judeus e gentios, agora tem o evangelho da paz, né? E assim facilitou que o evangelho se propagasse em todas as regiões distantes. Aqui fala assim, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, veja, faz ouvir a paz, do que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém, aleluia. Lá Isaías 52, versículo 7. Então o cristão ele tem que promover mesmo a pregação do evangelho, ele tem que levar o evangelho une famílias separadas ali, por ódio, por inveja, tudo. O evangelho derruba essas muralhas, essas paredes. Então é o evangelho da paz. Tem pessoas que às vezes perseguem o povo de Deus porque essas pessoas não têm paz. Mas o cristão está sempre em paz com Cristo, porque o desejo dele é promover não a discórdia, não o ódio, mas a paz. Então é uma guerra espiritual, né? O cristão ele tem que estar preparado para isso aí. Os pés têm que estar calçados, porque os soldados usavam sandálias que tinha solado com várias solas ali, para manter o impacto. Onde ele pisava ali, ele pulava aqui, pulava ali na luta, que a luta era corpo a corpo, tinha algum obstáculo, o pé dele, para o pé não torcer. O cristão tem que saber onde ele pisa. Ele não pode pisar em qualquer lugar. Ele tem que saber onde ele vai pisar, o caminho que ele vai andar. É uma guerra espiritual. Então por isso que ele tem que estar calçado com a preparação do evangelho. Então dessa forma ele vai ter o quê? Sucesso nessa batalha. E ele tem que também tomar o quê? O escudo da fé. Veja bem, o que é um escudo? É a proteção ali. O escudo era
retangular, né? Virado para dentro, assim. Então, ali o inimigo vem com a flecha, com a espada, lutando, jogando flecha, né? Ali ele batia o escudo da frente, assim, e o inimigo não conseguia atingi-lo ali, né? Porque ele estava com o escudo da fé. O cristão tem que ter mesmo a fé. Se ele não tiver fé, ele vai ser. Quando Satanás lançar as flechas dele, incendiada de coisa, doutrina falsa, né? Incendiada lá com tentações, com tudo, vai pegar ele de cheio. E ele vai cair, ele não vai resistir às tentações de Satanás. Então o escudo da fé vai defendê-lo contra a cilada de Satanás. Qual é a cilada de Satanás? É a estratégia dele, é as tentações que ele coloca para derrubar o cristão. Ele vai e tenta seduzir o cristão para a mentira. Então, e o escudo protege. Ele protege disso aí. Então, contra as flechas inflamadas do maligno. Então era comum pegar uma flecha ali, um estava ali no betume, acendia o fogo ali e jogava a flecha. E a flecha ia na direção, que eles não erravam, não. Eles mandavam a flecha assim, a flecha, porque eles eram treinados a jogar. Eles ficavam ensaiando aqui, jogar a flecha ali, distância longa, e acertar o alvo. Então ele pegava, incendiava a ponta das flechas, jogava, o camarada com o escudo na frente, ficava no escudo, né? O escudo tinha uma proteção por dentro, não deixava a flecha penetrar muito. E ali a flecha ali batia no escudo, mesmo ela acesa ali, mas não atingia o soldado. Então, isso é importante você entender. O cristão tem que ter o escudo da fé. Ele precisa ter fé. Ninguém vai entrar no céu sem fé. Ele tem que acreditar em Deus. Ele é justificado pela fé em Jesus. Se ele não acreditar em Jesus, ele não vai ser justificado, não vai receber nada. Então aí ele vai cair mesmo na apostasia, no erro, né? Aí outra coisa, ele precisa usar o capacete. O capacete, veja bem, a necessidade do capacete da salvação. E além do capacete, a espada do Espírito. O capacete da salvação. Ele tem que estar dentro da cabeça dele o Espírito Santo. Tem que trabalhar dentro da cabeça dele mesmo. Ele está ali, Deus está sempre ali, 24 horas dentro da cabeça dele, Jesus ali, o plano da salvação dentro da cabeça dele. E ele vai dizer, eu fui salvo em Jesus. Ele tem que estar sempre falando. Quando vir as tentações, não, eu fui salvo em Jesus, eu não quero cair na tentação. Então ele está com o capacete ali. O capacete é para proteger a cabeça contra falsas doutrinas, falsas ideias mentirosas, superstição, pessoa tentando te passar a perna, te enganar. Então o capacete vai te proteger contra a cilada do inimigo ali, contra a doutrina errada, porque a cabeça é a torre de controle. Tudo entra dentro da sua cabeça. As fantasias que Satanás coloca na sua frente, né? Tudo aquilo que vai te atrair de alguma forma ali. Então você vai ser seduzido por ele, se você não tiver um capacete. O capacete não pode ficar de fora da tua armadura, nem da minha, né? E a espada do Espírito, isso aqui, nossa, não pode faltar nunca, viu? Essa aqui, ó, você não pode aqui, ó, você não pode, essa aqui, você não pode deixá-la de fora de jeito nenhum. Aqui é a espada do Espírito, viu? É a palavra de Deus. Você não pode, se você deixar a palavra de Deus de fora, você corre um risco de perder sua salvação e ser seduzido para o engano mesmo. Hoje eu vejo cristãos abandonando a palavra de Deus para seguir superstição, seguir aí coisas, pastor pregando aí coisas supersticiosas que a Bíblia não ensina e tudo. Não vai nisso, não. Você tem que examinar a palavra de Deus. Se você examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. Você não precisa, se alguém te falou uma coisa, não está escrito aqui, ó, cancela isso. Você, mesmo que seja líder religioso lá, que eu fui consagrado, eu fui ministro, não, mas ele não está falando de acordo com a palavra de Deus,
desconsidera ele. Ele não foi chamado por Deus, porque quem é chamado por Deus, ele vai ensinar a palavra de Deus. Ele não vai ensinar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Apesar, eu estou falando coisa amada, coisa assim que não tem nada de ligação com a Bíblia, né? Ele não vai ensinar coisa para seduzir você. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Se alguém não está na verdade, então essa pessoa não tem compromisso com Deus. Então, lá no verso 17, né? E por fim, não negligenciar a oração. Nós não podemos também negligenciar a oração. Orando em todo tempo, com súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança. E súplica por todos os santos e por mim, para que me seja, diz o apóstolo Paulo, dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Veja bem, Efésios 6, 18 a 20. E assim pelo que qual sou embaixador em cadeia, diz o apóstolo, né? Para que possa falar dele livremente, sem impedimento nenhum. E ainda diz mais o apóstolo aqui, ó, você precisa se preocupar também com as outras pessoas também, interceder por elas também em oração. Temos orado muito pouco, viu? Veja bem, nós temos orado muito pouco em comparação aos cristãos do passado. Eles viviam horas e horas orando e pregando o Evangelho, eram perseguidos pelo Império Romano ou pelas outras nações onde eles iam pregar o Evangelho, mas eles viviam a vida de oração, estavam sempre preparados para falar do amor de Cristo para as pessoas. Hoje as pessoas oram muito pouco, saem de manhã para o trabalho, fala 2 palavras só ali, corre, toma o desjejum da manhã e vai embora. E às vezes repete as mesmas palavras ali, né, em seguida ali, e não tira um tempo assim para ele orar a Deus, para estudar a palavra de Deus, falar que eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Veja bem, Deus nos dá 24 horas, então nós temos que tirar um tempo para estudar a palavra de Deus. Deus é que nos dá tudo, então nós temos que ser grato a Ele. Então, o que Ele quer é que nós busquemos obedecer a palavra de Deus, busca estudar a palavra de Deus. Então tem pessoas que não têm Bíblia, quando tem, coloca na estante lá e vai lá só, pega só o Salmo 91, mas não examina as Escrituras na íntegra, não procura estudar a palavra de Deus. Essas pessoas estão negligenciando o preparo, os equipamentos que Deus coloca à sua disposição, que é essa armadura, a espada do Espírito, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, nós temos que orar pelas pessoas da nossa congregação, para que eles abram os olhos mesmo. Lá de lá, o profeta falou, o Eliseu falou com o jovem, falou com o anjo lá, abre os olhos, falou com Deus, abre os olhos para que eles vejam para que ele veja que Deus tem poder para mudar a situação das coisas. Então, muitas vezes nós fracassamos na vida espiritual e caímos em apostasia por falta de um preparo, de seguir as orientações de Deus, usando os equipamentos que Ele disponibilizou para nós usarmos, que é aí tudo que Ele colocou à nossa disposição, né? Como está lá no livro de Efésios, capítulo 6, capacete, espada, escudo, né? O sapato do Evangelho, né? Preparação do Evangelho. E tudo isso que ele disponibiliza para nós, né? A couraça da justiça, essas coisas nós temos que ter mesmo. O cristão precisa estar equipado, está completamente protegido contra a cilada do inimigo. Porque a nossa luta é contra Satanás mesmo. Então nós não podemos negligenciar o preparo, né? Então o apóstolo, ele mesmo pediu oração por ele mesmo.
lá em Efésios 6, 18 a 20, né? Ele fala sobre isso. Quando eu abrir a boca para pregar, eu tenho confiança no que eu vou falar, né? Fazer notório o mistério do Evangelho e falar com sabedoria, né? Sem brigar com ninguém, sem sair zombando da fé dos outros, fazendo piada com a fé das pessoas. Não, você vai ensinar o Evangelho, é diferente. Você vai conversar com a pessoa sobre Jesus de uma forma agradável e fazendo que ele entenda que ele precisa estar preparado para o reino de Deus. Essa é a forma correta. Você não vai se preocupar com debates inúteis, que não vai levar a nada, só vai causar ódio e você vai ganhar um inimigo, em vez de ser um amigo, você vai ganhar um inimigo. Você vai saber se conduzir nessa batalha. Você não vai sair dando golpe para todo lado sem atingir o inimigo. Seu cacinha dando golpe para lá e para cá não vai resolver. E tentar brigar com o inimigo de uma forma errada, né, atacando o inimigo sem ter uma base dentro da Bíblia, ali, sem buscar entender as Escrituras, você está fazendo errado. Você não está fazendo certo, está fazendo errado. E aí você está escandalizando ainda a obra de Jesus ainda, porque ele não manda você pregar o Evangelho, não manda você brigar com ninguém por causa do Evangelho, sair com a arma na mão para atacar ninguém por causa do Evangelho, não. Aqui fala aqui, você precisa entender, quando fala armamento, aqui está falando da arma do Espírito, é a palavra de Deus, o capacete, né, da salvação. Você tem que ter isso tudo aqui, ó. Você tem que estar com a mente voltada para Deus ali, você tem que buscar tudo aquilo que Deus disponibilizou para você. Você tem que buscar para você se defender quando for atacado por pessoas que dizem que você está errado. Você vai mostrar dentro da palavra de Deus que você está certo. Pronto. Mas sem caçar debate, que não leva em nada. Se você quer debater, você vai assim, não. Eu não, nesse campo eu não entro. Agora, se você quiser conversar, nós vamos conversar. Como amigos, não como inimigo, como amigos. Esse negócio de inimizade da palavra de Deus, isso aí é contrário. É contrário ao Evangelho da paz. Entendeu? Que se alguém quer a guerra, que essa guerra não parta de você. Parta dele lá, mas não de você. Você vai seguir um padrão que está dentro da armadura de Deus. Se você seguir isso que está aqui, ó, do capítulo 6, sua vida vai mudar. Vai mudar de toda forma, tanto materialmente como espiritualmente. Você vai viver uma pessoa diferente. Se é isso que você quer, você vai valorizar esse vídeo. Você vai assim, olha, eu gostei dessa palestra, eu vou ensinar para outras pessoas, eu vou partir para frente aí. Eu estou preparado para pregar o Evangelho. Eu vou orar muito antes, mas eu já vou com amor, com carinho, com um sorriso nos lábios, eu vou ensinar as pessoas. Vou tratar as pessoas como um cidadão, um candidato ao reino de Deus, não como inimigo, mas como uma pessoa que precisa de ajuda, você vai ajudar e pronto. Então, se você gostou, você vai clicar gostei, vai se inscrever no canal, porque é muito necessário isso aí. A inscrição sua vai fazer muita diferença, sim, para que o canal possa se desenvolver. Se você não se inscrever, ali vai ficar aquela inscrição, está lá, 25 inscrições, 24. Quer dizer, vai ficar pouco, então o que vai acontecer? Então vai chegar um tempo que esse canal não vai para frente. Então imagina, no mundo que nós vivemos, cheio de maldade, uma pessoa que é claro que eu não sou perfeito, né? Eu não sou uma pessoa eu não sou nenhum semideus, né? Eu sou uma pessoa humana, mas eu tenho o desejo de ensinar você a verdade, com sinceridade, com aquilo que eu aprendi de Deus. Eu oro também para as pessoas assistir o vídeo aí, eu entendo que você assista o vídeo e se prepare para o reino de Deus, que eu quero encontrar você lá no céu. Eu também quero ir para lá também. Então, eu quero um dia você chegar perto de mim e falar assim, olha, Wilson, eu sou grato a ti que eu assisti os seus vídeos e eu
estou aqui porque você abriu o canal, criou um canal para que eu possa, para que eu pudesse ser preparado para o reino de Deus. Eu te agradeço. Vai ser um prazer recebê-lo lá, com um abraço, com tudo. Então, é isso que eu fico muito alegre em saber que alguém está assistindo, ou pouco ou muito, o canal, o vídeo, né? Mas que a pessoa se prepara realmente para o reino de Deus. Então, é isso que eu quero. Então, você vai ativar o sininho ali, né? Vai se inscrever, não se esqueça, e vai também compartilhar esse canal com as outras pessoas. Né? E eu agradeço a você por ter assistido até o final e aguardo você para assistir o próximo vídeo também. E até lá, que Deus te abençoe e te guarde para que você seja feliz. Amém? Deus te abençoe.